Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, aos internautas, a todos que nos assistem. Ocupo a tribuna nessa noite para, além das minhas indicações, falar do relatório que acaba de ser lido pela vereadora Paula sobre a conclusão dos nossos trabalhos na CPI dos terrenos. CPI essa capitaneada pelo vereador Argel Rischini, sob a sua presidência, e na qual eu fui incumbido de ser o relator, junto com os demais membros, Exposito, Vicky e Dr. Rubens. O relatório apresentado, a gente discutiu na CPI com a assessoria jurídica da doutora Alessandra. Eu acho que de todas as CPIs foi a que apresentou um resultado palpável e eficaz. Por quê? Escalvado não tinha até então uma lei específica que determinasse a concessão, como também a retrocessão de áreas no nosso município. E ficava, como lido no relatório, critérios subjetivos por conta do senhor prefeito e da sua equipe para conceder uma área para um empresário ou retomar a área de outros empresários que, por alguma razão, não haviam cumprido os prazos estabelecidos por lei. É claro que tem que retomar. Se não foram cumpridos os prazos, deve-se retomar. Porém, após todas as notificações e saber as dificuldades que aquele determinado empresário tinha. Porém, o objeto da CPI foi o seguinte: o atual governo tomava alguns critérios de retrocessão para algumas empresas, enquanto outras, que aqui ninguém está falando que é contrário ou não, mas não se tomava a mesma medida. Eu acho que, conversando até mesmo com pessoas experientes, que contribuíram muito para a atração de empresas para Descalvado, como também para outras localidades, nos contatos que a gente faz, diziam justamente disso, que um município precisa ter políticas públicas voltadas para a atração de empresas. E isso não pode esbarrar na politicagem, isso não pode esbarrar num critério subjetivo da administração municipal que concede ou tira o direito de concessão a quem ele bem entender. Então eu disse que essa CPI teve frutos porque, na discussão de todos os membros, nós concordamos de que era preciso apresentar, além do relatório, um projeto de lei onde o prefeito adotasse certas medidas que são iguais para todo mundo, dentro de uma legislação municipal. Dentro desse anteprojeto de lei, porque isso é uma discricionalidade do prefeito municipal, então nós apresentamos como sugestão, cria-se um conselho, um programa para que possa avaliar esses pedidos. Um programa que ultrapassa as barreiras da administração pública municipal, colocando inclusive para participar desse projeto pessoas ligadas à Associação Comercial e Industrial, que são pessoas capazes de avaliar aquele rendimento que a empresa pode dar ao município, tanto em arrecadação de impostos, como também na geração de postos de trabalho. Então, eu acredito que, se esse projeto for acatado pelo prefeito municipal, votado por essa Câmara e colocado em prática, nós teremos uma isonomia muito maior e alguns critérios bastante interessantes para a atração de empresas, para regularizar aquelas que querem se instalar, como também para buscar. Porque o empresário muitas vezes não vem porque ele sabe que ele vai ter que sentar numa mesa com o prefeito municipal e negociar com ele a área. E é o que tem acontecido desde então na história de Descalvado. Quando você tem uma política pública pronta, voltada para o investidor, ele já sabe que não tem meios acordos no meio. Ele vai seguir aquilo que está no papel. E é isso que essa Câmara de Vereadores, através da CPI dos terrenos, pôde concluir e apresentar de concreto à população. Repito que essa CPI não gastou um centavo dos cofres municipais. Tivemos o valoroso apoio da assessoria da Câmara, a Lara, a Natália, o Diego, a doutora Alessandra, que nos auxiliaram aí com as demandas da Câmara Municipal. E apresentamos de concreto esse projeto. Como eu disse, a Câmara, no que cabe é elaborar leis. E aqui elas estão à disposição como sugestão para que possam ser implantadas. Eu acredito que a CID terá uma participação fundamental na discussão dessas áreas e acredito que os empresários podem ser vistos com isonomia para que possam pleitear uma área que é aquilo de direito. Tanto aqueles que vêm para Descalvado, quanto aqueles que já são daqui e pretendem se instalar. Nós apuramos, então, como foi lido pela vereadora, que não houve critérios específicos quanto à tomada e à retrocessão de algumas áreas. E vai, então, esse relatório para o Ministério Público para que tenha conhecimento.
Eu agradeço a confiança dos membros que confiaram a minha relatoria e parabenizo o Argeu pela condução desses trabalhos. Eu trago aqui também, como indicação, novamente, um pedido que não veio resposta ainda, eu já pedi isso 3 vezes, que diz respeito ao programa Café da Manhã Solidário. O pastor Adilson pediu na semana passada a volta do programa. É claro que todos nós queremos a volta do programa para que possa contemplar os trabalhadores rurais. Mas mais do que isso, já disse a ele, nós precisamos investigar e apurar aonde está o dinheiro do programa, que foi previsto em lei orçamentária. Eles suspenderam o programa para que pudesse ser readequado, que pudesse ser reestruturado, e até agora a gente não viu. Uma vez que a dotação orçamentária saía da Secretaria da Agricultura, nós não vemos investimentos na Secretaria da Agricultura. Nós temos ali cerca de 30 trabalhadores na Secretaria inteira, se revirando para poder atender a cidade inteira, com muitas dificuldades, e estão dando conta do trabalho, capitaneados lá pela Cris Castelloni. Então, a gente quer acompanhar e fiscalizar aonde esse dinheiro previsto para o Café da Manhã Solidário está sendo aplicado. A Prefeitura não precisa negar a resposta como ela tem feito. Mostra para a gente, porque para algum lugar esse dinheiro está indo. Quem não deve, não teme. E precisa mostrar para a gente aonde está sendo aplicado. Eu cobro, mais uma vez, explicações em relação a isso. Nós travamos, recentemente, uma briga muito grande sobre o reajuste do funcionalismo municipal. Votamos baseados num documento assinado pelo senhor secretário de Finanças, que entende de finanças, ou pelo menos deveria entender, que está à frente das finanças do município. Isso, saiba, está à frente das finanças do seu bolso, porque é ele quem destina aquilo que a gente paga de imposto que fica no município. Então, um contador como o Geraldo de Campos, eu acredito que ele tem condições suficientes para assinar um documento com um estudo de impacto que ele fez, onde ele disse ser possível dar um reajuste de 12% ao funcionalismo. Foi baseado nesse documento que os vereadores rejeitaram 5%. Porque se o secretário de Finanças assinou que podia dar 12%, é porque podia dar 12%. É um documento oficial, em papel timbrado da Prefeitura, como nós já colocamos. E nessa briga que nós travamos, entrou em cena o Sindicato dos Servidores Públicos, na pessoa do assessor jurídico e também do seu presidente. O próprio assessor jurídico do sindicato disse aqui na Câmara que a adesão dos funcionários é muito baixa ao sindicato. E estimulou, naquela oportunidade, que os funcionários aderissem e participassem de uma maneira maior dentro do sindicato. Porém, alguns funcionários têm nos procurado, querendo saber efetivamente qual a ação do sindicato na defesa dos seus direitos e também para atender aquilo que eles estão pleiteando. E também alguns funcionários me reportaram que não conseguiram ao menos uma cópia do estatuto do sindicato, como também os documentos referentes à contratação entre o Poder Público Municipal e esse sindicato. Então, eu peço, através de requerimento, ao Sindicato de Servidores Públicos Municipais, uma cópia do estatuto, bem como os documentos referentes à contratação entre o Poder Público e a entidade. Primeiro, para fins fiscalizatórios, sim. E segundo, caso esteja tudo em ordem, para que a gente possa até mesmo orientar o funcionário a saber que no sindicato ele tem uma base, ele tem um apoio, ele tem uma estrutura. Então a gente precisa entender o funcionamento do sindicato e é isso que alguns funcionários têm nos pedido. Uma terceira propositura agora como indicação, eu peço ao Executivo atitudes no sentido de divulgar e ampliar, se é que existe, o programa Jovem Cidadão, Meu Primeiro Trabalho, do governo estadual. Esse programa, ele oferece oportunidades para jovens que estão matriculados no ensino médio. Nós temos aqui na Câmara o Miguel, que é o nosso estagiário, estudante do ensino médio, não é via esse programa, mas é um programa muito interessante, onde o Estado oferece uma bolsa para o estudante do ensino médio da escola pública. No caso, nós temos duas, o José Ferreira e também a Escola Luciano, lá no Morada do Sol, e colocam esses estudantes no mercado de trabalho, no comércio, nas indústrias, em algumas micro, pequenas e grandes empresas, com uma bolsa subsidiada em parte pelo Estado e a outra completada pelo empresário. É um programa muito interessante que atende aos nossos estudantes e pode dar resultados muito importantes e produtivos para os nossos jovens que estão matriculados no ensino médio. Senhor presidente, então são essas as proposituras que apresento na data de hoje, esperando que o Executivo ao menos responda àqueles que são os nossos pedidos. Boa noite a todos.